Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz, paz e que a alegria seja perene em seu viver. Hoje, nosso tema aqui é sobre a Primeira Guerra Mundial, porque ela é considerada total e mundial. Não há como entender o breve século XX sem o conceito de guerra mundial e total. Segundo Hobsbawm, a Primeira Guerra Mundial estabeleceu um período de guerra total e mundial. Total porque não tinha um alvo definido, nem civil nem militar. Mundial por envolver todos os continentes do planeta Terra. Na visão do autor, a Primeira e a Segunda Guerra foi um único conflito. Assim, o confronto se diferencia dos anteriores porque é entendido como conflito total. Hobsbawm aponta que não há como compreender o século XX sem entender a Primeira Guerra Mundial. O conflito de 1914 foi tão acentuado que, para os que nasceram antes, a paz só existiu antes do início da guerra. O conflito entrou na memória e na representação dos europeus, sobretudo dos ingleses, dos franceses e dos alemães, maiores envolvidos no processo. Por isso, a Primeira Guerra Mundial é conhecida como a Grande Guerra, pois nela os europeus tiveram pela primeira vez que lutar por territórios, por populações, por objetivos que não era exclusivamente o seu. A guerra impôs um conjunto de mudança na política, na economia, na sociedade, na cultura e na ciência. Assim, fez lutar diversos países em 3 continentes: Europa, Ásia e África. Porém, a guerra naval foi um elemento globalizante da utilização de submarinos a grandes cruzadores, deixando poucos estados independentes fora do processo. Para Hobsbawm, no decorrer da Grande Guerra, chineses migraram para o Ocidente para trabalhar em vários setores da produção. Não somente chineses, mas refugiados, migrantes e maltratados do mundo inteiro. Mesmo parecendo um período de instabilidade para os Estados Unidos, que se tornou a vanguarda do capitalismo no pós-18, o mesmo teve que enfrentar a crise liberal entre os anos de 1929 e 1933, conhecida como a Grande Depressão. O confronto de 1914 diferencia dos anteriores. Anteriormente, a guerra era curta, com poucas mortes, não havia invasão territorial e a quantidade de nações envolvidas não era tão grande. Ao contrário da Grande Guerra, que foi uma guerra total, uma guerra mundial. A guerra total devido ao envolvimento da população, tanto no sentido voluntário como no sentido da expectativa positiva. Assim, um volume muito grande de destruição, tanto humano como material. Houve um conjunto de perdas incalculáveis, com a utilização de novas armas com um grande potencial de destruição, a guerra das trincheiras, cujos soldados eram expostos às piores condições possíveis, e a prolongação do conflito marcou essa guerra, e por isso que ela entra para a memória e entra na representação como uma grande guerra, uma guerra destrutível. Enfim, a Primeira Guerra, conforme destaca Hobsbawm, foi um episódio de extrema carnificina que acabou por não resolver nada. É isso aí, dê aquele joinha e vamos que vamos.